Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer nossa primeira degustação. Nesse vídeo, nós vamos poder observar melhor como que se desenrola o processo de uma sessão inteira de Gong Fu e também vamos poder ver o que uma sessão de Gong Fu e o que um chá de qualidade tem a nos oferecer. Quais são os atrativos de consumir um chá de boa qualidade e de infusionar ele diversas vezes, como fazemos com o Gong Fu. Vamos poder observar a evolução dos sabores, observar como o chá muda de cheiro, gosto, cor ao longo das infusões. Lembrete que eu estou fazendo esse vídeo principalmente como uma forma de sabermos o que esperar de uma sessão, e o que podemos encontrar nas nuances, o que o chá tem a oferecer, mas não necessariamente quando eu ou vocês formos fazer uma sessão de Gong Fu, precisamos ter todo um esforço de raciocinar e pensar e deduzir qual que é o gosto, qual que é o cheiro, o que parece, quais são as mudanças. Muitas vezes podemos simplesmente sentar e só aproveitar de uma forma menos analítica. Às vezes a forma analítica ela pode ser bem divertida, principalmente quando estamos começando a conhecer um chá. Mas às vezes também só uma sessão em que sentamos, relaxamos e aproveitamos um chá gostoso, um gosto bom, um cheiro bom, deixamos a sessão fluir de forma mais natural, também pode ser uma experiência maravilhosa, uma experiência que vale a pena. O chá que estaremos fazendo hoje é um Dia Hong, um chá preto da região de Yunnan. E ele, apesar de ser de folha solta, vocês podem ver que ele é confeccionado na forma de pequenas bolinhas. Isso é uma folha que foi enrolada nesse formato compacto. Normalmente, quando as folhas são enroladas assim, o que nós podemos fazer é uma primeira infusão um pouco mais longa do que o normal, para deixar que a folha se abra um pouco e fique mais fácil dela liberar os compostos na água na próxima infusão. Vamos então dar início à primeira sessão de Gong Fu do canal. Primeiro vamos esquentar o Gaiwan. Como um copo. Colocar as folhas, tampar um pouquinho, deixar elas esquentarem um pouco. Podemos melhor aproveitar o aroma do chá preto. Comecei hoje com o chá preto porque ele tende a ser um chá mais acessível para quando estamos começando. Ele não é muito criterioso no tempo das infusões, é mais difícil errar no tempo. Ele é um chá com um perfil que estamos mais acostumados aqui no mundo ocidental, um perfil mais clássico de chá da tarde, e já temos toda uma cultura por trás do consumo desse tipo específico de chá. Pode ser uma boa opção para quem está começando agora a explorar o mundo do chá. Agora, antes da primeira infusão, como as folhas ainda estão secas, podemos cheirar diretamente a folha e observar as nuances que podemos encontrar nesse
nesse chá. Tanto no aroma quanto no gosto, as nuances que são percebidas vão invariavelmente variar de pessoa para pessoa, apesar de manter uma certa consistência. Cada pessoa vai sentir um gosto, um cheiro específico. E isso é perfeitamente natural e não tem nenhum gosto errado ou cheiro errado que podemos sentir. Por exemplo, aqui eu sinto um forte aroma de chocolate amargo. Não tem chocolate amargo no chá. É um chá puro, não é um blend. Mas as folhas dão esse aroma, essa impressão para mim. Não é certo, não é errado. É só a impressão que eu tenho. E às vezes parte da diversão de tomar um chá no formato Gong Fu é tentar reparar essas nuances e tentar ver como elas mudam ao longo das sessões. Vamos ver se esse cheiro se traduz em gosto. Descartamos a primeira infusão, que é considerada a lavagem do chá. E agora podemos fazer a primeira infusão. Como eu disse, uma duração um pouco maior na primeira, por causa que é um chá enrolado, então nós queremos que ele abra um pouco. Às vezes eu gosto de mexer um pouco as folhas assim para ajudar o processo. E para chá preto, a duração das infusões varia dependendo do tipo de chá. Mas normalmente, pelo menos as primeiras infusões não tendem a ser uma duração muito grande. Vamos dizer que aromas conseguimos sentir na tampa do Gaiwan. Então, o aroma achocolatado ainda está presente, mas num grau menor. Eu consigo sentir um aroma um pouco mais floral, não flores definidas ou específicas, mas um buquê floral misturado com um pouco do chocolate amargo e um cheiro doce, mas não enjoativo, doce e sutil, cheiro mais escuro, um pouco quase que terroso. Agora vamos ver se o mesmo cheiro se traduz no gosto do chá. Primeira infusão normalmente tende a ter um gosto um pouco mais fraco do que a segunda, mas como impressões iniciais que eu tenho aqui, o chocolate aparece um pouco menos do que no cheiro e menos ainda do que no cheiro na folha seca, mas nós temos um levíssimo amargor, um gosto maltoso, maltado e doce, e o início de um gosto de caramelo que provavelmente vai se desenvolver ao longo da sessão. Não é um chá extremamente complexo, mas é um chá muito gostoso e com um perfil bem amigável e acolhedor. Para a segunda infusão, eu gosto de deixar um pouco menos tempo que a primeira, porque as folhas já começaram a se abrir. Mas, novamente, eu gostaria de lembrar a todos que a preferência é chave aqui. Devemos experimentar várias vezes,
ver o que nós gostamos e o que não gostamos em cada chá, tanto em tempo de infusão quanto em quantidade de folha. Eu coloquei aqui 5 gramas de folha, um gaiwan pequeno, menos de 100 ml. E também é bom experimentarmos com a temperatura da água, que no meu caso hoje eu resolvi fazer um pouco menos quente, com em torno de uns 90 graus. Para o aroma na segunda infusão, nós temos aqui aquele dulçor se desenvolvendo um pouco mais. O aroma floral, eu diria que se modificou um pouco, virou um aroma mais terroso, mais amadeirado um pouco. De uma forma geral, é um chá que tem um aroma bem suave. Vamos concentrar mais no sabor agora, né? Segunda infusão. A segunda infusão se torna mais seca um pouco do que a primeira. Uma astringência maior, típica de qualquer chá preto, né? Domina a boca, seca um pouco a língua, as papilas. O dulçor aumenta também, ao mesmo tempo. De chocolate da primeira infusão, ele passa mais para um caramelo da segunda infusão e continua bem maltado. Diria que é um perfil bem clássico para um chá preto. É basicamente o que podemos esperar em muitos dos casos. Terceira infusão, deixar um pouco mais de tempo. Na terceira infusão, o aroma se mostrando bem mais forte do que na segunda, bem mais intenso, mais doce. Chocolate ressurge. O sabor do chocolate também ressurge um pouco mais, mas com um caráter talvez não tão de chocolate amargo quanto antes, mas um chocolate um pouco mais leve, mais doce. O caramelo continua presente, mas ele cede um pouco de lugar ao chocolate. Um gosto quase de caramelo salgado, eu diria. E a astringência diminui, o chá se torna mais uma sensação mais molhada na boca, mais fluida, mais macia, mais leve. Isso é bem relaxante, essa terceira infusão. Chá bem acessível. Vamos para a quarta infusão. O chá se adocica um pouco mais. Um cheiro quase que de algodão doce, açúcar, açúcar mascavo, açúcar queimado, algodão doce, um açúcar aquecido de alguma forma. Com alguns nuances do malte.
chá volta a se tornar um pouco mais seco, chocolate mais amargo. Não sinto mais muito caramelo. Sinto um tom quase que mais vegetal, mais mineral, menos de sobremesa como era antes e um pouco mais neutro, eu diria. Nenhuma refeição, nenhuma sobremesa. Apesar de ser um chá preto, ele tem algumas notas verdes, vegetais. Vamos ver o que acontece na próxima infusão. Vocês podem ver que as folhas já se abriram completamente, passaram daquele estado mais compacto, em formato de bolinha, para estarem completamente abertas, completamente estendidas e hidratadas. Nessa fusão, o chá já não apresenta mais um aroma muito pronunciado, um aroma bem fraquinho, que é ok. Alguns chás são mais focados no gosto, outros chás são mais focados no aroma. Por exemplo, alguns tipos de oolong são mais focados na complexidade de aromas que podemos obter com eles. E muitas vezes o gosto é até, eu não diria secundário, mas menos proeminente, menos importante, menos visado do que o aroma. No caso dos chás pretos, a grande maioria concentra um pouco mais sim no gosto, no corpo do chá. Vamos ver o que essa infusão nos traz. Bem menos astringente que a infusão anterior, um gosto mais suave, à medida que nós vamos nos aproximando do final da sessão Gong Fu. Tanto o cheiro vai acabando, como o gosto vai ficando um pouco mais leve. E continua mudando. Eu diria que a maior diferença até agora foi da última infusão para essa infusão. O chá passou de uma característica bem mais intensa, com maltes, secou, astringência, doçura, chocolate, para um caráter bem mais relaxado, bem mais leve, ainda um pouco seco, mas bem menos, um pouco mais de malte continua presente, mas mais suave, bem mais mineral do que mesmo uma sensação mineral na boca. E nem tanto chocolate mais, mas apenas um dulçor residual de açúcar mascavo, eu diria. Muito gostoso e muito mais sutil. Interessante como uma característica mudou tanto. Muito bem. Agora para as duas últimas infusões, porque com esse chá eu estarei fazendo 7 infusões. Eu pensei em usar uma água um pouco mais quente para tentar extrair o máximo possível, mas a última infusão me intrigou um pouco com o seu caráter mais suave, menos intenso, e eu gostei bastante. Então eu vou manter a mesma temperatura, tentar explorar um pouco mais esse lado desse chá. Para futuras referências, para ter só uma base, eu vou colocar na descrição do vídeo os tempos de infusão, que eu utilizei, mas lembrando que cada chá vai ter
tempos de infusão diferentes, e a preferência pessoal das pessoas também pode afetar quanto tempo elas gostam. Às vezes elas gostam um pouco mais, são mais sensíveis ao amargor, então elas preferem deixar menos tempo, ou elas querem um gosto mais intenso e não ligam tanto para o amargor, então elas podem deixar um pouco mais. Alguns chás também variam um pouco o seu perfil, as suas características básicas de gosto com o tempo. Por exemplo, alguns chás verdes com um determinado tempo de infusão eles têm uma característica mais vegetal, mais verde, e com outro tempo de infusão eles têm uma característica mais de nozes e mais doces um pouco. E enfim, é possível variar, explorar e realmente moldar a sessão aos gostos pessoais de cada um e a qual experiência a pessoa está querendo ter no momento. O cheiro agora é bem simples, bem unidimensional. Um pouquinho de malte e doce, bem doce, bastante doce, açúcar mascavo. De novo aquela característica mais leve, secor, um leve chocolate, mas principalmente um doce de açúcar mascavo um pouco mais pronunciado e uma mineralidade bem forte. Não extremamente relaxante, bem suave, bem tranquilo. Um chá mais simples, com preço, pelo menos nesse caso específico desse que eu estou tomando, um pouco mais em conta, mas que provê uma sessão extremamente agradável, extremamente gostosa. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha sido de algum valor para vocês. E até o próximo vídeo.